E continuando por aqui, né, as notícias do dia, a gente tem o Day After, né, o dia seguinte da 9ª fase da Operação Compliance Zero. Falamos muito disso ontem, envolvendo novos e antigos nomes, podemos dizer assim. Ela chega com um clima de temor em Brasília, e por que não dizer terror, né, de muitas pessoas que ainda não foram citadas. Quem fala sobre o impacto da investigação do caso Master entre os partidos e autoridades é o nosso Sarney. Agora pegou, Lucas Scherer, não tem jeito. É o nosso repórter Lucas Scherer que fala ao vivo de Brasília. Senhor não teme estar com seu nome ligado ao Banco Master, Sarney? Olá de novo. Olha, vivendo o quanto ele vive, então, chegando à idade dele, tô feliz. 96 anos, olha, tá com 96 anos. Pois é. Então não tá mal, né? Nesse aspecto, pelo menos. A ação mais recente da Operação Compliance Zero, como você disse, Mayara, espalhou ou ampliou a abrangência do clima de apreensão aqui em Brasília. Ontem, nona fase da operação, que mirou o senador Jacques Wagner, do PT, líder do governo no Senado. A ação atingiu mais um nome importante na corrida eleitoral, né? Um nome influente e muito articulado nacionalmente dentro da legenda do Partido dos Trabalhadores. E acendeu o alerta no Congresso sobre até onde a investigação do Banco Master pode chegar, ao ponto do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, sair em defesa, né, de Jacques Wagner. Lembrou que muitas autoridades já foram alvo de investigações, já foram escrutinadas publicamente e que no decorrer dessas mesmas acabaram se provando inocentes, ou pelo menos não foram alcançadas pela justiça. As suspeitas, é bom lembrar, contra Jacques Wagner são pesadas. A Polícia Federal aponta que ele teria recebido um apartamento de mais de R$2.400.000, também beneficiada uma empresa da família com empréstimo superior a R$3 milhões, e a lista de benesses incluiria também viagens de avião, helicóptero, ingresso para camarotes, tudo, segundo a investigação, em troca de favorecimento ao Master dentro do Senado, do Congresso, como, por exemplo, naquele projeto para aumentar o reembolso do Fundo Garantidor do Crédito, FGC, dos atuais 250 mil para R$1 milhão, proposta que teria sido escrita dentro do Banco Master e apresentada pelo senador Ciro Nogueira, do PP, nome central também nas investigações da PF, nesse caso do Master. O próprio Alcolumbre, presidente do Senado, tem medo de ser o próximo da fila nas operações, ele que aparece nas apurações por uma, entre outras questões, ligação com o gestor do Fundo de Pensão dos Servidores do Amapá, que aplicou cerca de R$400 milhões em títulos podres do Master. Bom, à frente das ações que também atingem o presidenciável Flávio Bolsonaro, do PL, nomes do próprio Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O também ministro do STF, André Mendonça, vem ganhando força com as vitórias que angaria dentro do Supremo ao conduzir a Operação Compliance Zero, ou a responder por ela dentro do STF. Ele tem agido com cautela para fugir da crítica de perseguição e também criminalização de autoridades, mas já disse que há mais coisa por vir. Tem coisa aí. Mais coisa por vir. E o Jacques Wagner continua líder do governo no Senado. Ô, Scherer, a gente viu aí rumores de que o Lula estava contando com a saída dele. O Lula não está querendo tirar ele porque, e a gente tem informação se tem uma saída prevista, porque como é que se sustenta no cargo alguém com esse nível de acusação? Sim. Olha, Alvarez, difícil dizer nesse momento, não tenho informações de bastidor sobre o andamento dessa questão, mas de fato, né, é algo que incomoda muito o governo, que vinha surfando na onda do envolvimento do Flávio Bolsonaro, né, com o banqueiro Daniel Vorcaro, o que alavancou o resultado do Lula nas pesquisas mais recentes e deu uma freada, retroagiu o desempenho de Flávio Bolsonaro, e agora, com esse suposto possível, provável envolvimento do líder do governo no Senado, a coisa pode mudar de figura nas próximas
projeções, né? Então há um incômodo, mas até agora, como você disse, nenhuma ação concreta, e o Lula já teria dito, né? Olha, que se tiver envolvido, que responda, mas fato é, como você mesmo pontuou, Jacques Wagner segue à frente da liderança do governo no Senado. A questão, Mayara Tomás, é saber se o eleitor vai achar suficiente o Lula dizer, você que responda aí pelo que você fez. O Lula colocou o Jacques Wagner lá e não tirou até agora. Ele pode responder por isso já na próxima pesquisa, assim como vai acabar respondendo por tabela pela volta de 3 mensaleiros. Tem José Dirceu, João Paulo Cunha e agora o Delúbio Soares voltando aí para assombrar o Lula. São 3 fantasmas que vão se lembrar ao eleitor o tempo todo de que houve um fenômeno de corrupção no Brasil chamado mensalão. Aliás, apelidado pelo Roberto Jefferson de mensalão. E esses 3 fantasmas, que são lá de trás grandes aliados do Lula, vão assombrar essa campanha. Então o Lula está vendo agora, de novo, acender uma luz amarela. Olha, estava tudo bem para minha campanha, o Flávio Bolsonaro estava se batendo sozinho lá, se debatendo e perdendo voto, e perdendo intenção de voto com essa associação também descarada e assombrosa com o Daniel Vorcaro, pedido de 134 milhões para fazer um filme, um pedido de telefonema, depois de ter negado relação com ele. E agora o Lula está vendo também fantasmas aparecendo. Essa é uma eleição que ainda tem muito jogo para acontecer. E, bom, no caso do Lula, eu acho que o brasileiro está esperando saber o que ele vai fazer com o Jacques Wagner. Talvez o placar não tenha voltado a ficar 0-0, porque não é o Lula que a gente está ouvindo falar com o Vorcaro ou pedir dinheiro para o Vorcaro, como era o candidato da oposição. Mas se na questão do Banco Master estava 4-0, 4-1, 5-1, ficou agora um 3-2, sabe? Com o time visitante pressionando aí em busca do gol para deixar tudo empatado. Agora, independentemente de serem fantasmas ou não para o atual presidente, um país sério não pode admitir que nomes como Delúbio Soares, João Paulo Cunha e José Dirceu voltem às manchetes, voltem a querer cargos políticos. Sabe, gente, é um escárnio isso. Com todo respeito a domadores, malabaristas, palhaços, é um circo. É um circo. A política brasileira é um circo. A gente vê exemplos de políticos no Japão ao longo da história, acusados de corrupção, se matarem de vergonha. Aqui os caras dão risada da gente. Aqui eles mataram a vergonha, Tomás. Mataram faz tempo. Aqui é o contrário, é a vergonha que foi assassinada no nosso Brasil. E assim, não é de hoje, de volta os mensaleiros. Exato, foi no dia 4 de junho que o Delúbio publicou esse vídeo sendo abraçado. E o Lula vai ao encontro dele e abraça ele. A gente está vendo que a corrupção, a questão da corrupção é muito importante para o eleitorado. A gente viu nas pesquisas o que o áudio do Flávio Bolsonaro por Vorcaro causou nas pesquisas. Ele caiu muitos pontos. E aí me veio o Lula, abraça o Delúbio reaparece se apresentando como pré-candidato. Eu vou lembrar só, trazer aqui um pouquinho. Não é só o Delúbio, o Lula abraça o Delúbio, não. O Lula se dirige ao Delúbio no meio da plateia. Ele faz vai quase que ao uma encontro... reverência. Isso que eu tô dizendo. O Lula foi ao encontro do Delúbio, abraçou o Delúbio. Vamos lembrar de quem é o Delúbio? Um dos fundadores do PT e da CUT, condenado pelo STF a 8 anos e 11 meses de prisão por participação no escândalo do mensalão. Na época, ele foi apontado como responsável por repasses financeiros a parlamentares para compra de apoio político. E ainda teve envolvimento ali na Lava Jato também. E aí o Lula me vai lá e ainda me abraça o Delúbio. Esse abraço... Um abraço de amigo mesmo. Eu acho humilhante até pra ele. Exato. Agora, o que tem que abraçar? Mas enfim. É um tapa na cara da sociedade, isso daí. E aquele... Como é que era aquele ditado? Quem com porcos anda, farelo come? Esse ditado resume essa cena na minha avaliação. Exato. E o Delúbio cumpriu em semiaberto, a pena foi reduzida, era 8, virou 6 e 8 meses... E tá aí. Agora eu vou perguntar a você o seguinte, Tomás, você está dizendo com toda a razão, como é que um país permite pessoas que nos roubaram descaradamente voltar a concorrer a cargos públicos? Eu vou perguntar também o seguinte, como é que você que está nos ouvindo, ou você que não está nos ouvindo, porque talvez o nosso ouvinte não seja esse eleitor, vai votar nesse cidadão? Como é que você que está em qualquer lugar do Brasil pode votar
em quem descaradamente roubou o Brasil com um negócio chamado mensalão. Essa pergunta, infelizmente, só vai ser respondida em outubro. E vai ter voto, hein? Vão ter voto. Pode ter certeza. Não vai ser pouco, Pode ter certeza.